A nossa saudação muito amiga, muito fraterna a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Luz e Alegria e os nossos amigos da FWTVR. Neste final de semana, no 21º domingo do tempo comum, vamos perceber uma grande inquietação do ser humano, até mesmo no campo da fé. Há um desejo muito grande de se conseguir tudo fácil, o que leva muitas pessoas a pensar que uma simples mudança de religião poderá resolver as suas questões. O que é uma grande verdade, pois a religião é apenas um caminho de orientação na fé. Os nossos problemas cabe a nós mesmos resolvê-los, preferencialmente à luz da fé. Existe uma grande diferença entre ter fé e viver a fé. Ter fé é crer naquilo que não vemos. Viver a fé é viver aquilo que cremos. Quando abraçamos a fé, descortina-se diante dos nossos olhos um novo horizonte, nos possibilitando enxergar o que os olhos humanos não conseguem alcançar. O evangelho que a liturgia vai nos convidar a refletir, vem nos afirmar que só permanece em Jesus quem chega a Ele pelos caminhos da fé e não por outros interesses. Ninguém pode vir a mim senão a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A fé é a concessão do Pai para chegarmos ao Filho. A fé é um dom de Deus. A quem acolhe este dom, é concebido a graça de chegar ao Filho, e quem está com o Filho está com o Pai. Muitos recuam ou até mesmo abandonam o seguimento a Jesus, quando tomam conhecimento de que neste seguimento está presente a cruz. Foram muitos os discípulos que abandonaram Jesus, quando tomaram conhecimento de que seria impossível segui-lo sem assumir a sua cruz. Estes queriam sim ficar com Jesus, mas com o Jesus da multiplicação dos pães, da facilidade, e não quiseram aceitar o Jesus que passaria pela cruz. Este Jesus, na visão deles, era um fracassado. Mesmo Jesus tendo dito: "Meu reino não é deste mundo", o povo estava longe de entender que ele não buscava a glória dos homens, e sim a glória do Pai. Os mesmos que queriam proclamá-lo rei, após o episódio da multiplicação dos pães, abandonaram Jesus quando ele disse: "Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo." Essas palavras de Jesus, que pronunciava a sua morte, ou preanunciava a sua morte, ressoou para os muitos discípulos que o escutava, como sendo duras demais. Não que eles não tivessem entendido o sentido daquelas palavras, mas porque eles não estavam dispostos a enfrentar os desafios da cruz. Eles tinham consciência de que unir as suas vidas à vida de Jesus implicaria numa doação total de suas vidas, e por isso não estava nos planos daqueles discípulos, como ainda hoje não está nos planos de muitos de nós. A nossa opção por Jesus tem que ser radical. Devemos estar com Ele para o que der e vier. Do contrário, faremos como aqueles discípulos, abandonamos-lo no meio do caminho, perdendo a oportunidade do encontro com o Pai, pois só Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Mais importante do que entender as exigências de Jesus é acatá-las sem questionamentos, pois Jesus é soberano. Ele sabe o que é bom para nós. Jesus é o Senhor da nossa vida. E questionar os seus ensinamentos é impor condições para segui-lo. E esta não deve ser a postura de um verdadeiro seguidor de Jesus.
Diante das palavras de Jesus, às vezes exigentes, devemos nos comportar como uma criança obediente, que mesmo sem entender as exigências de seus pais, acata as suas ordens. No final do Evangelho, Jesus pergunta aos 12 discípulos, os únicos que permaneceram com ele até aquele momento: vocês também quereis ir embora? E Pedro respondeu em nome dos discípulos: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Creio que hoje Jesus nos faria uma pergunta um pouco diferente da pergunta que fizera aos discípulos. Talvez ele nos perguntasse: e vós quereis permanecer comigo? E a nossa resposta não seria imediata, como fora a resposta de Pedro. A nossa resposta a esta pergunta de Jesus só chegará a ele com as nossas atitudes do dia a dia. Permanecer com Jesus é optar pela vida. Optemos pela vida permanecendo em Jesus. No mês de setembro, nas celebrações das comunidades interior, nos bairros, far-se a entrega da Palavra de Deus aos catequizandos da 4ª etapa de catequese. Com relação à restauração de nossa igreja catedral, está andando muito bem. Quando o tempo está bom, trabalham por fora. E quando as condições não são as melhores, eles trabalham por dentro da catedral. Parte onde antigamente funcionava a Cúria Diocesana, praticamente está toda ela assim já arrumada. O Cine Floresta está bem adiantado. Tudo está além das perspectivas. E todos estão convidados a acompanhar esta obra. Dentro do mês vocacional, o 4º domingo é dedicado às vocações leigas. Ser leigo, atuante, é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da igreja e do reino, contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo à pátria celeste. Assumir esta vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. Vamos celebrar todos os leigos que, entre famílias e familiares e afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais existentes. Lembremos que os leigos somos convidados para instaurar um reinado, renovando a face da terra, que nada mais é do que a edificação de uma nova sociedade, um novo mundo, uma nova humanidade. E pela graça do batismo, os leigos têm essa missão de ajudar a construir o reino de Jesus Cristo. Então, neste final de semana, dentro do mês vocacional, vamos lembrar dos nossos leigos, que têm um papel muito importante na nossa comunidade. Missas e visitas às capelas neste final de semana e na próxima semana. Hoje, 25 de agosto, sábado, 14h30, missa na Capela de São João do Porto, 14h30 na Vilinha, 15 horas, missa e entrega do CREI no bairro São José, 16h30, missa na Catedral, 19 horas, missa e entrega do CREI no bairro Primavera, 19 horas, missa e entrega do terço no bairro Santo Antônio e também às 19 horas, missa no bairro Santo Inácio. Amanhã, domingo, às 9 horas, missa na Catedral, 9 horas, missa na Capela de Pedras Brancas, 9 horas, missa na Capela de São José, 9 horas, missa e entrega no terço na Capela de São Cristóvão, 10h30, missa de 80 anos de Oliva Magre Nardino, no bairro Santo Antônio, e 19h30, missa na Catedral.
Havíamos marcado também missa e festa na linha Balsam, mas pediram para que a gente suspendesse e essa festa vai ficar para mais adiante. Na terça-feira, dia 28, às 9 horas, missa na capela da linha São Francisco. Dia 29, na quarta-feira, às 9 horas, no Alto da Colina. Na quinta-feira, às 19h30, missa do Trido em Castelinho. E dia 1º de setembro, 14h30, missa no bairro Panosso. 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa entrega da Palavra de Deus no bairro Santo Antônio e também no bairro do Barril. E no domingo, dia 2 de setembro, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa entrega da Palavra de Deus no bairro São Cristóvão. 10h30, missa e festa da exaltação da Santa Cruz em Castelinho. E 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana. E na próxima semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço, um bom final de semana, um bom domingo a todos.